Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Integrou Podcast. E no episódio de hoje, nós vamos entrevistar uma empresa que está se consolidando agora no mercado, recém-lançada. E para apresentar o nosso entrevistado, nada mais é que um profissional com experiência desde 2008 em design e tecnologia, gerenciou a produção gráfica e audiovisuais de materiais didáticos, já gerenciou também a produção de materiais didáticos do Centro Universitário Integrado e agora ele trabalha com desenvolvimento de novos produtos para verticais de negócios do Centro Universitário Integrado. Bruno Reis, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fer, pelo convite. Prazer estar aqui e poder falar da Agredum um pouquinho. É uma honra estar com você aqui no podcast. E para contextualizar quem está nos ouvindo, só falando um pouquinho da área de negócio e de mercado que a Agredu está inserida, tá? É uma ferramenta, é uma empresa voltada para o agronegócio. E hoje, o agronegócio ele representa nada mais, nada menos que 25% do PIB brasileiro. Nesse caso, ele tem um grande desafio, uma dor muito latente, que é a necessidade de capacitação rápida e acessível para acompanhar as novas demandas de mercado. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar sobre hoje, né, Bruno? Isso mesmo. E até complementando, assim, outro ponto que faz a Agredum existir é conseguir medir a eficácia desses treinamentos, assim. Porque a dor que fez a Agredum existir, quando ela trouxe, né, quando a dor apareceu pra gente, eu explico um pouquinho como que a gente chegou lá, mas a principal dor era essa, era conseguir. Os RHs de empresas do agronegócio não conseguiam ter necessariamente certeza se a capacitação que ele trazia era o que o colaborador precisava, e nem se quando ele trazia, se aquilo era efetivo, né? E aí acabava que ficava muito comum ficar nas áreas mais genéricas, assim, vou falar com o cara vendedor, vou trazer para ele uma capacitação de comunicação, ou, sabe, e ficava sempre meio nessa, assim, é o mais comum. E só que a gente sabe que, segundo um monte de estudo, que na verdade consegue ajudar nessa construção da venda e tudo mais, não é necessariamente só a comunicação ou só a técnica de venda, mas são uma série de habilidades comportamentais que fazem o profissional ficar mais profissional, né, e ser melhor qualificado, né, que são as soft skills que a gente ouve muito falar disso cada vez mais hoje em dia, né. E essa dor veio pra gente justamente por conta disso. Ela chegou no integrado via o hub de RH, super importante, né, que conecta as empresas daqui da cidade, aqui de Campo Mourão e da região. E o diretor de uma dessa empresa parceira nossa, da ProSolos, o Marcelo Courbet, chegou via o RH, ele chegou no integrou, né, e convidou a gente, né, a esse desafio de construir uma solução para essa dor que ele mapeou muito junto com os fornecedores, com os revendedores deles. A ProSolos é uma empresa nacional com mais de 20 anos de história, tem mais de 500 revendedores, né, credenciados no Brasil inteiro, e conversando ali com o RH dessas empresas ou com os líderes dos times de vendas, eles foram sentindo essa dor, essa falta de capacitação do time de vendas, muito em específico, assim, do agronegócio. E foi aí que nasceu a chama, assim, né, que a gente começou a conversar para inventar, né, e desenvolver uma solução que atendesse especificamente essa dor ali do agro. A dor foi identificada e foi feita a conexão com o integrado. Isso, aham. E, no caso, quando a gente fala da ferramenta voltada para o agronegócio, quais que são os diferenciais da plataforma? Ah, boa. Assim, quando a gente começou a desenvolver o projeto, né, e você estava junto com a gente lá também, a gente vai muito com design thinking na cabeça, assim, né, com o usuário no centro, o problema no centro. Então a gente desenvolveu, ele conseguiu entender quem seriam esses nossos usuários, quem que era a persona que a gente queria atingir para ajudar, e algumas coisas foram sendo batidas lá no começo e a gente trouxe até o final do desenvolvimento, assim. Uma delas era que a gente precisava estar onde o usuário está. Nosso usuário, né, o nosso cliente, assim, o nosso estudante, ele está no campo, atendendo o cliente dele a todo momento, 24/7 o trabalho dele. E então não adiantava a gente querer inventar muita moda, assim, de trazer um sistema complexo, um ambiente virtual de aprendizagem cheio de coisa, né, com um monte de função. Não ia atingir o que a gente precisava.
Então, a primeira coisa que a gente bateu o martelo, assim, que a gente tem que estar onde ele está. Onde ele está? No WhatsApp. Então, essa foi a primeira diretriz que a gente desenhou desde o começo. O conteúdo, a nossa solução, seja ela qual for, a gente nem tinha ideia ainda do que ia ser, mas ela tinha que funcionar via WhatsApp, porque é onde o usuário está. E desde então a gente trouxe ela e ela funciona, né? Ela é uma das premissas, assim. Só que paralelo com isso, essa ideia que a gente falou um pouquinho antes, né, de não querer ser só um curso de venda, ou só trazer comunicação, ou só trazer técnica de venda, técnica de persuasão. Não, vamos entender onde que está o problema mesmo desse vendedor. É com comunicação? É que ele não sabe se comunicar, se portar direito? Talvez. Mas é porque, será que ele não sabe gerir tempo? Será que ele tem algum problema com gestão de crise? Será que quando acontece um problema ali, falta um pouquinho de resiliência, ele não consegue se regular e dá um problema na venda, ele perde a venda? Então a gente desenvolveu, junto com uma outra parceira nossa, a gente pegou um assessment, né, um teste de habilidades e competências, e conseguiu cruzar todas essas informações ali desse teste que o usuário faz e medir nele 10 competências. E essas 10 competências, aí eu vou até pedir para colocar aqui, por favor, porque esse é a primeira coisa que o usuário faz quando entra na Agredu, né? Então, antes de querer estudar, antes de querer assistir conteúdo, não, primeira coisa é se conhecer. E é quando ele faz esse mapa aqui, a gente chama de mapa de competências, que é o mapa da Agredu, e essas aqui são as coisas que a gente mede. Então, ó, solução de problema, autonomia, foco no cliente, isso é bem importante, gestão de crise, adaptabilidade. Então, a gente mede essas competências que a gente vendo assim, parece um negócio meio intangível, né? O que isso significa e tal, mas são as competências que todo mundo tem, na verdade. Todo profissional, a gente consegue medir essas competências. Só que a gente focou nossas energias 100% para vendedores do agronegócio. E aí chega nesse gráfico bonitinho aqui. Aqui, o que a gente fez? A gente aplicou esse mesmo teste para uma população de vendedores e encontrou um benchmark. O que era o ideal, por assim dizer, né? Quais que eram as médias que esses melhores vendedores tinham. E não que eles eram melhores vendedores só porque eles vendiam mais, mas porque eles vendem muito bem, mas porque são pessoas boas de se lidar, são bons trabalhadores, é um cara que se dá bem no time. Então a gente levou isso em consideração também, não só quem mais vende, para encontrar daí esse benchmark. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, habilidades relacionais, que é a habilidade desse vendedor se relacionar com seus pares, com os outros funcionários, com os seus clientes. Em média, o benchmark, um super vendedor, chegava a 82 pontos, em média. Esse cara aqui chegou a 40. Então, habilidade relacional é um problema. Então, por que eu vou falar para ele sobre aprendizado e crescimento, que ele tá super bem aqui, ele é um cara ávido por conhecer, por aprender. Então, beleza, eu não preciso falar com ele sobre aprendizado, mas eu preciso falar com ele sobre habilidade relacional. Então, tendo literalmente esse mapa do caminho que o cara tem que seguir, a gente consegue entender que tipo de conteúdo que ele precisa e entregar o que ele precisa, né? Bem focado na demanda dele. E aí depois o resultado aqui tem um monte de informação de cada uma das competências, quando ele está crítico, o que isso significa. E lá no finalzinho, cada uma das 10 competências, todas destrinchadas. E no final a gente traz quase que nessa tabela aqui, subir um pouquinho, por favor. Aqui. É quase que um PDI, assim, um plano de desenvolvimento, onde a gente traz, por exemplo, a habilidade relacional ficou crítico. O que isso significa? Que foco em específico que esse cara tem que ter para conseguir resolver isso. Então é quase que um PDI, assim, focado nele, para ele poder entender o que ele é bom, o que ele pode melhorar, para conseguir ser um profissional melhor. E a gente usa daí esse mapa para duas coisas. Primeiro, para isso, pro aluno se autoconhecer, né, e entender onde que ele está fraco, o que ele pode melhorar. Mas a gente usa também esse resultado para criar conteúdo. Então, quando a gente falou lá que todo o conteúdo era entregue via WhatsApp, o conteúdo que quando a gente pega para desenvolver algum tipo de conteúdo é baseado nesse resultado. Então, a gente se baseia no resultado de todo mundo, onde que a galera está com mais dificuldade, quais são as dores maiores do nosso público, e vai focando nossas energias na construção de conteúdo nesse sentido. E entrega super personalizado para o aluno daí, independente certinho no que ele precisa. E de conteúdo, e são esses dois primeiros pilares, assim, que era se conhecer, entregar o conteúdo no WhatsApp
E por fim ainda, uma dor que o Marcelo trouxe quando a gente começou o trabalho lá no Integrou, era que ele sentia a falta de uma carreira no agro. No mundo corporativo é muito comum, né, ter lá as escalinhas de trabalho, de ascensão, né, de cargos e tudo mais, e ele sentia que no agronegócio isso faltava um pouco, né, não é um negócio tão desenvolvido. Então, uma coisa que a gente queria atacar também era isso. Então, a gente trouxe mais o último passo da solução, assim, na terceira etapa, é a comunidade. Então, é uma comunidade exclusiva. A gente até brinca, assim, que é meio que o LinkedIn do agronegócio, assim, sabe? Uhum. Porque quem vai estar lá é super focado, a galera que está estudando, a galera que está se preparando. E não só os alunos, os usuários da Agredu vão estar lá dentro, mas também nossas empresas parceiras. Então, toda empresa parceira nossa vai estar lá dentro. E aí, quando uma empresa precisar de alguém para trabalhar, eles vão procurar onde? Onde sabe que tem gente que está se capacitando, que está interessada em melhorar, que é dentro da nossa comunidade. Aham. Então, isso já veio com um público mega seleto, assim, para quando chegar no ponto de fazer seleção de novos cargos, né, de precisar de mais pessoas. E é um desafio extremamente grande desenvolver todas essas habilidades, né, de uma forma que o aluno ele consiga ter uma crescente, Uhum. né. Eu até, em um dos estudos que nós acabamos fazendo, eu trouxe um dado aqui legal pra gente até se basear, né. Mais de 70% dos trabalhadores do agronegócio enfrentam dificuldade para acessar treinamentos de formas, Uhum. devido à rotina, né, mais intensa do campo, que é exatamente o que você falou. É. Mas como que funciona hoje, Bruno, até trazendo para um comparativo para quem está nos ouvindo, como que funciona hoje o mercado tradicional, quando se fala de capacitação para o agronegócio, né, Uhum. e em comparação com o que vocês estão entregando? No mercado, assim, você encontra muita solução, né, tem muita gente oferecendo trabalho, oferecendo serviço incomum, não vou nem falar parecido, porque tem assuntos correlatos, mas o formato de entrega são muito diferentes, né. É comum você encontrar vendedores que se deram bem no mercado e criam um curso para ensinar a vender. Pessoas que são do agronegócio, que têm cargos altos, fazem um curso para ensinar gerir, né, isso é bem comum, esses infoprodutos, né, tá cada vez explodindo até hoje, assim, mas isso é bem comum, isso se encontra bastante, assim, e as empresas acabam recorrendo muito a essas soluções. Tem uma outra solução que é parceira, né, do Grupo Integrado também, que é uma empresa do grupo, que é a Conecte. A Conecte também oferece coisas parecidas, mas ela é com um público bem diferente do nosso, assim, né, mais focado em cooperativas. Então existem algumas outras empresas que conseguem ter oferecem capacitações para o público, mas aí 99% delas, se o produto não é 100% online, ele é presencialzão, e putz, presencial é complicado. O 100% online também tem seus problemas, assim, porque depende do cara acessar uma plataforma, consumir o conteúdo lá dentro numa ordem super específica. O conteúdo nem sempre é desenvolvido para ser consumido online. São aulas maiores, meio longas, que perde muita eh, o interesse, né, o engajamento ali do aluno. Por isso que quando a gente começou a desenvolver, a gente começa, né, pelo design thinking, a gente começa pelo usuário, ele está sempre no centro. Então, a gente sabia que esse cara, o nosso aluno, assim, ele não tem tempo para ficar estudando. Então, ele não adianta a gente viajar que o usuário vai ter tempo de sentar a uma mesa por 1 hora por dia e ficar estudando no computador. Cara, isso não vai acontecer. O cara não tem tempo para fazer isso. O produtor rural tá na cabeça dele lá domingo, 5 horas da manhã, entendeu? E ele tá a postos para resolver, para responder. Então a gente também tem que estar a postos para poder responder com ele quando ele precisa. Por isso, de novo, dentro do WhatsApp, com conteúdos super curtinhos, focados, assim, com microlearnings. A gente, como você comentou, acabou de nascer, né? O lançamento oficial da Agredu foi há uma semana atrás, lá no Show Rural, onde a gente passou uma semana validando o nosso produto com uma centena de empresas. O Show Rural recebe, em média, 400 mil pessoas durante o evento, sabe? E a gente conseguiu conversar com muita empresa, com muita gente, para validar o produto mesmo, assim, e tá 100% validado. O caminho é esse mesmo e tá tudo certinho. Eh, então, e a gente já começa com mais de 300 pílulas prontas. Então, o usuário vai entrar e já vai ter muito conteúdo, mas super focadinho no que ele precisa saber, do jeito que fica fácil dele consumir, organizado, porque a gente tem dois pilares, né?
A gente tem o pilar de competências que a gente está falando até agora, baseado naquele mapa, muito focado nas soft skills do aluno. Mas a gente também tem um pilar que a gente chama de pilar de mercado, onde a gente fala ali de tecnologia, de mercado do agronegócio, de técnica de plantação, tá falando mais sobre produto mesmo. Inclusive, quando a gente fala de produto, a gente também não fala só da tecnologia em si, né? A gente traz quem que vai falar para a gente sobre essas tecnologias, quem faz. Então, a gente traz as empresas que produzem e que vendem essas tecnologias, que inventam essas tecnologias, eles que vão vir aqui no Agredu e falar sobre elas. Então, um dos cursos que a gente tem, por exemplo, é sobre fertirrigação, que é um mercado mega em ascensão no Brasil hoje. É o futuro, assim, com todo mundo que eu converso do agronegócio, fala, cara, fertirrigação é o futuro. Então, quem que vai falar sobre fertirrigação pra gente? O pessoal da Be Precise. A Be Precise, uma empresa super focada em fertirrigação, em cultura irrigada, super especialistas, não tem ninguém mais especialista que eles no mercado brasileiro hoje, não são eles que vão falar, porque eles fazem isso na prática. Então, isso é uma premissa nossa também. A gente fala de tecnologia, fala de mercado? Fala, mas quem fala sobre isso é quem tá lá na ponta executando. Perfeito, perfeito. Você mencionou sobre o show rural e eu acompanhei um pouco do que vocês construíram lá e foi sensacional, teve um impacto geral, foi bem bacana mesmo. Quando você fala sobre o WhatsApp, me veio à mente aqui, até que eu acho que é um ponto legal de destacar, que por ser uma ferramenta tão acessível, e de fato é isso que vocês querem ter, né? Uma capacitação totalmente acessível. Ela também é acessível também em relação à idade, né? Independente da idade do aluno, ele pode estar ali aprendendo. O que hoje, talvez, em muitos casos, as pessoas acham que é limitante, né? Sim. É que se chega uma tecnologia nova, né? Imagina, você tá numa empresa trabalhando lá, você trabalha lá faz 15 anos. Aí chega o RH e fala assim, ó, tem uma plataforma nova aqui agora pra vocês usarem, e as capacitações vão ser por aqui. Aí você vai dar aquela preguiça já putz, tem que baixar um negócio novo aqui, tem uma curva de aprendizagem para saber como usa aquela ferramenta. Então, tanto que um dos modos que a gente tem é assim, cara, você vai aprender numa ferramenta que já tá no seu celular. Já tá aí, você não precisa fazer mais nada. É só estudar, né? E realmente, por exemplo, eu converso com a minha avó no WhatsApp todo dia, sabe? E ela consegue usar super bem. Então, quando a gente traz o conteúdo todo para dentro do WhatsApp, a gente nivela todo mundo, assim, sabe? Numa entrega muito simplificada, muito simples. Então, a gente entrega lá as videoaulas, as questões, a avaliação, o certificado já chega por lá direto também. Imagem, enfim, tudo que dá para mexer por dentro do WhatsApp, a gente entrega por lá nesses cursos, todos focadinhos, bem desenhados, assim. E com uma linguagem fácil de entender. Totalmente. Isso é muito legal, até para quem está nos assistindo, que se você é gestor e talvez esteja preocupado, né, em relação, será que meus colaboradores vão conseguir entender como que faz, ou vamos desenvolver? Tranquilo. Super, sem techniquez, né, com uma linguagem super dialógica o tempo inteiro, assim, a gente cuida muito disso. Tanto que quem a gente traz aqui para falar, por mais que às vezes sejam super acadêmicos, assim, e às vezes é o caso, né, como a gente tá... A Agredu nasce, um dos pais da Agredu, assim, é o Centro Universitário Integrado. Então, os professores, o colegiado de agronomia ali, principalmente, né, fora os outros que também vão participar, eles fazem parte. Eles vêm aqui para produzir conteúdo também pra gente, junto com a gente, né? Mas ainda assim, é com a linguagem simples, a linguagem direta, eficaz, que funciona sem muita... Perdão a palavra, mas sem frescura mesmo, assim, super direto ao ponto, sabe? Nossa, perfeito, perfeito. Acho que você já tinha mencionado, mas eu acho que é legal a gente destacar também. Mas como a Agredu vai ajudar o profissional a se destacar no mercado? Você trouxe em relação à comunidade, né? Mas tem mais alguns pontos que você gostaria de destacar aqui pra gente? Olha, só do usuário ter dado o primeiro passo de virar né, se dispor a se tornar um estudante, já é o maior passo que ele pode dar. Assim, porque quem está se capacitando constantemente sempre vai se destacar no mercado. O segundo ponto, assim, e que é ainda mais diferencial da solução, é sim a comunidade, né? Porque dentro da comunidade você vai se conectar com todo mundo com o pessoal que são seus pares, né? Não é uma comunidade
solta, cheia de gente. Não, é cheia de gente? É, mas todo mundo tá ali com o mesmo objetivo. Então isso faz um super diferencial também. E não só para ver o que os outros estão fazendo, mas para você também publicar a sua cara ali, né? Mostrar o seu trabalho. Lembrando que dentro dessa comunidade estão as empresas também, né? Que são parceiras nossas. Então, tá dentro da comunidade, tá constantemente se capacitando, porque assim, hoje a gente começa aí com mais ou menos 300 e poucos, quase 350 microlearners que já estão disponíveis para o usuário, mas isso não para por aqui, né? A gente tem uma esteira de produção que pelo menos a cada 15 dias, um episódio novo sai na plataforma. Um de mercado ou um de habilidades, mas o conteúdo está sempre se renovando. E sempre tem que estar falando de tecnologia porque toda hora sai um negócio novo. Sempre tem que estar falando de habilidades porque toda hora você pode melhorar em alguma coisa. Então, para mim, o que a Agredu traz como principais benefícios assim, pro nosso usuário é isso. Ele está se capacitando constantemente com coisa sempre muito renovada, sempre com conteúdo super atualizado e ter à disposição a comunidade exclusiva deles lá para se conversar e aumentar seu network e também estar em contato com as outras empresas. E é legal quando tem uma comunidade que é tudo do mesmo nicho, né? Sim, Que você fala a mesma língua, os caras estão tudo no mesmo. tá todo mundo a mesma galera, sim, né? É todo mundo do agro, é todo mundo de vendas, então é super focado, assim, sabe? Incrível. Até tem um dado aqui que reforça ainda mais essa parte quando a gente fala da capacitação, né? E, em média, um profissional que investe em capacitação, ele registra um aumento de pelo menos 30% na eficiência operacional, né? Então, assim, é um dado que reforça ainda mais a ação e, enfim, tudo que vocês têm para entregar. Uhum. Quais são os planos para o futuro da plataforma? Vamos lá. Acabou de nascer, né? Sim. Eu acredito que eu esteja até fazendo uma pergunta muito, muito à frente, mas eu sei que eu vi essa empresa nascer, eu vi a construção dela e eu sei que tem vários passos aí que vocês querem construir, mas conta um pouquinho pra gente o que vocês pensam para o futuro. A empresa tanto que ela nasceu super rápida, inclusive, assim. É, bem prematura mesmo, assim, porque foi o projeto inteiro, desde a gente sentar a primeira vez para conversar até o lançamento oficial dela no show rural ali, foram 7 meses de desenvolvimento para ter uma edtech consolidadinha, né, toda funcionando, assim, super rápido. Mas como próximos passos, agora a gente tem algumas esteiras, né? A gente tem o cuidado que vai continuar sempre na construção de conteúdos novos, isso a gente não pretende parar nunca, assim, e o conteúdo novo sempre adaptado com os mapas, sempre adaptado com o que está acontecendo no mercado, né? Então, sempre tá mega máximo de atualizado possível, assim. Então, essa é uma esteira de produção que a gente tem. Mas a que está gerando, assim, não dizer mais o desafio, mas é a parte mais instigante, do que a gente está desenvolvendo agora, é entender exatamente onde a gente vai atacar. Então, hoje, a gente tem dentro do site o acesso para o aluno sozinho, né? Ir lá, se inscrever e se matricular e ter o acesso só para ele. Mas a gente também tem o foco para onde a gente vai provavelmente mirar mais agora, que é em B2B, né? A gente vai pro lado das empresas. E por que disso, assim? Como a gente estava muito num momento de MVP, de entender a solução e tudo mais, a gente deixou abertas as duas portas, B2B e B2C. Só que estando lá dentro do show rural, a gente conseguiu validar muito o B2B. Então a gente entendeu que talvez esse seja o melhor caminho por enquanto, pelo menos. Então a gente vai focar nossas energias aqui em conversar com essas empresas parceiras que a gente já tem. Como eu falei, né, a Agredu nasce com dois pais. Tem o integrado, mas tem a ProSolos. A ProSolos, poxa, ela já tem super consolidada no mercado. A ProSolos, inclusive, é a primeira cliente oficial, assim, da Agredu, né? Que está usando a plataforma de duas formas. Ela usa a Agredu para capacitar o time interno, então os times de vendedores, até o pessoal mais administrativo, toda a capacitação que a empresa vai fazer para os colaboradores dela vai ser via a nossa solução, via a Agredu. Mas ela também vai disponibilizar o conteúdo sobre os próprios produtos para os seus parceiros, para os seus revendedores, via Agredu. Então, por exemplo, as revendas lá no Pará, lá no Maranhão, no Brasil inteiro, eles vão ter acesso ao conteúdo que fala sobre os produtos da ProSolos via Agredu. Então, a gente está liberando alguns conteúdos já
Inclusive é só mandar, se você for um representante aí da ProSolos e quer conhecer melhor, né, ter mais acesso, o acesso é só mandar um e-mail para agredu@prosolos.com e a gente entra em contato com você com mais detalhes depois. Mas a gente tem conforme a solução foi sendo criada, assim, a gente foi entendendo que ela acabava podendo funcionar muito como um SaaS. Né? É um serviço, um sistema com serviço que a ProSolos está bancando que funciona, né? Ela está provando que isso funciona. Está usando o serviço que nasceu muito para educar para fora, vai educar para dentro também. Faz todo sentido, Uhum. né? Todo sentido para o nicho de mercado, todo sentido para a operação e também ali para o futuro. Sim. Não, então, sensacional. Uma pergunta sobre tendências de educação na área do agro, especificamente. Eu me recordo que quando estava sendo construída a estrutura da Agredu, passaram muitos insights, muitas técnicas, muitas metodologias, né? Mas eu queria saber especificamente o que você acha sobre a integração com a inteligência artificial e a gamificação dentro da plataforma. Boa. É legal você puxar da luz de IA, porque tem uma IA junto, né? Dentro do WhatsApp, o usuário ele tem, além de todo o conteúdo, ele tem também uma IA que está ali junto com ele. Então, ela conhece absolutamente todo o conteúdo que está ali dentro, mas ela sabe também tudo sobre agronegócio. A gente continua, todo dia a gente alimenta essa inteligência artificial também com algumas coisas específicas que a gente quer que ela saiba. Então, o usuário pode estar lá assistindo o vídeo, né, estudando, ficou com uma dúvida, ela pode perguntar ali no WhatsApp por áudio ou por texto mesmo, e essa inteligência vai responder ela. Então, está assistindo lá alguma coisa, não entendi direito o que é esse sequeiro que o professor falou. Vai voltar ali em texto, explicando para ele o que é aquilo, o que aquilo significa, para que serve, e já traz de volta, assiste de novo esse vídeo aqui que talvez possa te ajudar. E essa é a nossa IA que faz. Mas um próximo passo dela, assim, também, ela conseguia auxiliar o usuário em outros momentos que não necessariamente só o momento de estudar. Então, por exemplo, ele está ali assistindo, está fazendo uma venda, né, conversando com um produtor. O produtor fez uma pergunta que ele não sabe responder exatamente ali sobre, sei lá, sobre o Bisão 400, que é um tanque de 400 litros da ProSolos ali, e o produtor perguntou um negócio, ele não sabe responder, ele pode vir aqui no WhatsApp, vai falar lá com a nossa IA, com o nosso canal, pergunta para ele ali sobre o produto, ele responde, porque ele fez o curso, né? Então ela conhece sobre a tecnologia também. Perdeu uma venda. Putz, perdi a venda, não sei o que aconteceu, por que o produtor não quis fechar comigo. Volta lá para ela e fala, perdi a venda, aconteceu isso, isso e isso. Ela vai dar uma dica, fala assim, da próxima vez tenta falar sobre isso aqui, ó. Você perguntou tal coisa pro produtor? Perguntei, eu podia ter chegado com uma abordagem diferente. Então, essa inteligência é para ser o assistente, assim, o parceiro do vendedor mesmo, em qualquer momento, para poder conversar com ele, tirar a dúvida, trocar ideia e ajudar ele a estudar também. Nossa, é incrível. Quando você fala dessa parte de orientação, e isso se vincula muito com a parte de desenvolvimento também do colaborador, né? E olhar para uma outra perspectiva. Sim. Aquelas são incríveis. É que às vezes é para dar uma ajudada, às vezes, assim, nem sempre você vai conseguir trocar uma ideia com teu parceiro sobre uma coisa que aconteceu. Ali no WhatsApp ele consegue, né? Então ele pode jogar na hora ali o que aconteceu, para trocar uma ideia, para conversar, para entender o que houve, onde que ele pode ter dado uma errada, onde que ele se deu bem. E ele serve, essa inteligência serve muito para isso também, para ser um parceiro, assim, um assistente, um parceiro que tá no bolso do RTV ali o dia inteiro. E é 24 horas. 24 horas, não tem. Independente de quando ele... O RTV trabalha 24 horas por dia, cara. O WhatsApp vai funcionar 24 horas por dia também. A Gredu tá lá. Gente, incrível, incrível. Tem até um dado que fala que vai muito de encontro com o que você falou sobre os microlearning. As pesquisas indicam que treinamentos curtos e contínuos aumentam a retenção de conhecimento em 60%, né? Então, vai realmente muito de encontro com o que vocês querem entregar. Sim, porque não adianta... Eu venho da produção de conteúdo mais tradicionalzona, assim, né? Tanto que quando eu comecei a trabalhar com educação, principalmente em educação à distância, assim, quase 10 anos atrás, quando a gente falava de microlearnings, eram vídeos de 15 minutos, vídeos de 10 minutos, isso era microlearning. Hoje, microlearning é um vídeo de 1 minuto, um vídeo de 2. E só que a gente tem tecnologia para conseguir fazer conteúdo desse tipo, né? Então a gente vai lá e corta
O insight é esse, ó. Lembra desse conceito, o dado é esse daqui. Só que, lógico, não é que vai ler, ouvir, assistir um vídeo de 2 minutos, de 1 minuto e vai saber tudo. Não. É uma construção gigante, né? É uma trilha grande por onde ele vai passando, só que em vez dele passar por várias etapas longas, ele passa por mais etapas, só que muito curtinhas, para poder fazer a qualquer momento que ele precisa. Quando ele tem um minutinho, ele vai lá e faz. E super, sempre assuntinhos que tem começo, meio e fim, dentro de um espaço de tempo pequeno. Então, por exemplo, esse formato que a gente está fazendo aqui agora é um formato que a gente usa muito para construir conteúdo. É uma conversa entre 2, 3, 4 profissionais que estão discutindo alguma solução, discutindo uma tecnologia, falando de mercado e tudo mais. E sempre tem um insightzinho de, pô, se eu cortar esses 3 minutinhos aqui, eu faço uma pílula fechadinha, de começo, meio e fim de assunto, que eu posso entregar para o meu usuário. E é isso que a gente faz. Super focadinho, assim. Perfeito. E o aluno, ele assiste, ele tem esse início, meio e fim. Uhum. Ele assiste, aplica, depois ele aprende outra coisa, Isso. vai lá e aplica, né? Uhum. E isso vai aumentando cada vez mais a retenção, né? Faz todo sentido. Bom, pessoal, acho que nós passamos por todos os tópicos, não é mesmo? Bruno, queria agradecer pela sua participação, queria agradecer pela oportunidade de apresentar a Agredu aqui pra gente. E você tem algum recado, alguma mensagem pro pessoal? Primeiro, obrigado, foi um prazer todo meu, obrigado pelo convite mesmo. O recado é acessem lá agredu.com ou a conta do Instagram é agredu.oficial. Tudo que a gente faz está lá, todas as novidades, todos os produtos que a gente vai lançando, os novos produtos que a gente vai lançar, as novas possibilidades, vai estar sempre tudo por lá. Bruno, mais uma vez é uma honra te receber aqui. Obrigado. Obrigada. Queria agradecer também ao pessoal da Ideas Hub, que tem nos auxiliado com a questão de infraestrutura, suporte, gravação e tudo mais. Tem sido um excelente parceiro nosso. Muito, muito obrigada. E, pessoal, ficamos por aqui hoje. Mais um podcast do Integrou. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @IntegrouIntegrado. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.